Vamos a essa última notícia aqui no Gospel News. Pastores discutem invalidade do altar e do apelo para aceitar Jesus. Não somos salvos porque levantamos a mão ou caminhamos até o altar. Somos salvos quando realmente cremos que Jesus é a nossa provisão. E é verdade. Pastores continuam debatendo sobre o fenômeno altar santo. Eles questionam se o altar é realmente bíblico ou não. Todd Wagner, né, pastor sênior da Watermark Community Church em Dallas, Texas, Estados Unidos, acredita que manter um altar na igreja, embora não seja antibíblico, também não encoraja a ideia de que ele seja obrigatório. Para muitos teólogos, esse ritual de aceitar a Cristo diante do altar da igreja pode levar muitas pessoas a uma falsa conversão. Aqueles que respondem espontaneamente indo até a igreja ou até à frente, em resposta à oração para receber Jesus Cristo como Salvador, pode fazer isso por emoção e não por convicção, explica Todd. Eu não estou dizendo que é errado você receber a Cristo no altar, continuou. O pastor reforça que hoje em dia muitos consideram que os novos convertidos são aqueles que levantam a mão e se manifestam publicamente. Para Jonathan Lehman, que é diretor editorial do ministério Nine Merck, chama as pessoas até o altar não é errado, porém ele acredita que produz mais mal do que bem para as igrejas ocidentais. Sobre o apelo do altar depende dos pastores da emoção, da persuasão retórica e da pressão social para induzir as pessoas a tomar uma decisão precipitada e prematura. Isso não é o mesmo que fazer discípulos, argumentou Lehman. Todd e Lehman pensam da mesma forma que os apelos do altar se originaram do movimento do reavivamento há pouco mais de um século. Entre os evangelistas famosos que empregaram as chamadas ao altar estão The Right Mood e também o Billy Graham. Geralmente, eles convidaram as pessoas a se apresentar depois de um sermão para fazer uma confissão pública de fé. O pregador Charles Finney, que contribuiu para o segundo grande despertar, movimento de revivificação religiosa dos Estados Unidos, ficou conhecido por usar táticas manipuladoras a fim de forçar uma resposta por parte dos ouvintes, apontou Toll. Quando muitos se levantam, é um sinal de que a pregação foi um sucesso, mas a emoção das pessoas não deveria servir de referencial para questões espirituais. Não é pelo argumento humano que se converte, mas através da ação do Espírito Santo. A fé não deve se basear na sabedoria humana. Paulo disse isso em 1 Coríntios 2:1. Eu mesmo, irmão, quando estive entre vós, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. O apóstolo Paulo deixou claro que a fé deveria ser baseada ou se basear no poder de Deus. Esse poder é o que deve encaminhar as pessoas até o altar. Mas há pastores manipulando as pessoas emocionalmente, como se elas estivessem fechando um negócio. Mas esse não é o acordo de Deus, esclareceu todos. Já para David Guzik, pastor e professor na igreja Capela do Calvário, as chamadas ao altar são apropriadas. É justo pedir por uma decisão. Jesus chamou seus discípulos para segui-lo. Discípulos são aprendizes e não convertidos, opinou. Depois lembrou que o momento da conversão de Pedro foi quando ele confessou que Jesus era o Cristo e não quando começou a seguir Jesus. Quem converte é o Espírito Santo. Nós devemos fazer o chamado e ensinar que tudo o que ele ordenou, disse Guzik. Todo finalizou fazendo mais uma observação. Quando Pedro pregou em Atos 2, ele simplesmente expôs a mensagem do Evangelho. Quando as pessoas perguntaram o que fazer para serem salvos, ele disse que deveriam confessar com suas bocas que Jesus é o Senhor e crer em seus corações que Deus os ressuscitaria dos mortos. Nós não somos salvos porque levantamos a mão e caminhamos até o altar, somos salvos quando cremos sinceramente que Jesus é a nossa provisão, salvação e solução para que os nossos pecados sejam perdoados, concluiu Todd. Olha, exatamente isso é uma divergência grande. Por exemplo, na Igreja de Deus Amor, a qual eu fazia parte, o saudoso missionário Davi Miranda, ele, quando pregava, chamava todo mundo para vir para frente. E já o seu genro, o pastor Lorival, eu conheci ambos, pregava e não chamava, dizia, não, pode ficar aí. Lembrando que o missionário Davi Miranda não era formado em teologia e que o Lorival é formado em teologia. Pelo menos a posteriori, depois de ser pastor, teve então a ensinamentos nesse campo da teologia. Então, é algo questionável. Mas eu, particularmente, não sou contra chamar lá na frente. Mas também não sou extremista ao ponto de achar que só aqueles que vão lá na frente vão aceitar Jesus, estão aceitando Jesus, vão ser salvos. E aqueles que não vão serão condenados. Isso não se deve fazer. Até porque, no meu caso específico, eu não aceitei Jesus Cristo, eu já disse aqui em alguns vídeos. Em igreja, eu aceitei na rua, quando eu perdi meu ente querido, aí eu tive a consciência de morte e que possivelmente crer em vida após morte e precisar de Cristo, eu aceitei na rua.
na estrada. Quando eu fui para a instituição, eu tive que ir lá, já sendo, se eu até não me equivoco, eu já até falava em línguas, já era até batizado com o Espírito Santo, mas eu tive que ir lá confirmar diante de todos, e eles pressionavam: ó, você tem que ir, porque a igreja tem que saber que você agora é cristão, para manifestar fé, isso é um protocolo da igreja e tal. Aí fui lá, mas eu já tinha me convertido a Cristo, eu tinha aceitado a Cristo antes disso, e se Jesus viesse ou morresse, eu estava salvo. Eu acho uma burocracia danada, eclesiástica, nesse aspecto. Não precisa. E é verdade, às vezes você está pregando e a pessoa se emociona e vai lá aceitar, mas não quer dizer que ela está aceitando Jesus, ela está aceitando a tua pregação. Às vezes está passando um problema, aí se emociona, vai lá, aceita, depois não dá a mínima, né? Ou nos converte de fato, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. E quando eu pregava, a própria instituição me cobrava para fazer o apelo, né? Se não fizesse o apelo no final, não poderia nem pregar. E eu fiz apelo algumas vezes, teve pessoas que se reconciliaram, teve uma específica que se reconciliou, ficou no caminho, outra parece que até tinha aceitado, mas também não ficou. Depois teve um dia que eu estava pregando, eu fiquei percebendo algo que eu não achei muito legal, que estava uma obreira falando com outra pessoa, que possivelmente não era cristã, e aí eu fiz um apelo e a obreira ficava cutucando: não, aceita, aceita, aceita. Poxa, não é assim, porque o evangelho não propõe nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito. Então, tem que analisar os dois lados da moeda, claro, com equilíbrio. Não sou contra, como já disse, a fazer o apelo, mas tem que ter essa consciência que aceitar simplesmente ir lá não quer dizer absolutamente nada. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, retorno inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.